Amados, vamos terminar o capítulo 19? Ontem nós paramos no verso 22 e vamos encerrar com essa outra história que nós vamos aprender muito. Então, mais uma vez, permaneça firme com os seus e vamos na leitura da palavra de Deus e no final vamos orar mais uma vez. Pedir a Deus para quebrar todo resquício espiritual maligno sobre as nossas casas, nossos filhos, nossas famílias. Nós percebemos que nos versos anteriores, que Paulo vai para a escola de Tirano, prega de 11 às 16, um horário ruim, mas ele pregava a si mesmo, ele não desperdiçava a oportunidade. E vimos a história dos 7 filhos de Seva que tentaram expulsar demônio de uma pessoa, né? E eles não conseguiram porque eles não carregavam essa unção, essa autoridade, não eram de Jesus. Não é porque eles não tinham, eles não eram crentes mesmo, não criam em Jesus. Presta atenção nisso. E eu falei bastante sobre isso ontem, né? Desses seres. E aqui eu quero dar continuidade, quer ver? Por esse tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho, ou seja, da igreja de Cristo, do evangelho, dos discípulos, dos apóstolos que seguiam Jesus, que imitavam Jesus. Pois um ourives, chamado Demétrio, que era o coordenador, fazia parte como se fosse o presidente da cooperativa dos ourives, desses que fabricavam os nichos da deusa Diana, que fazia de prata nichos de Diana, objetos, de Diana, e que dava muitos lucros aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade, e estáis vendo e ouvindo que não só aqui em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo, que era o líder da comitiva, Paulo, tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Amados, aqui aparece o cenário aqui. Então, a conversão de muitos ali em Éfeso, na região da Ásia, despertou muitos interesses. Pregar é uma ação política, é uma ação que envolve a sociedade. E aqui, onde que envolveu a sociedade? Porque a Diana aqui, que é o nome latim da deusa Ártemis em grego, que era a deusa mãe da fertilidade, aquela que as pessoas dizem que Zeus, o grande criador, Zeus, o líder, o chefe do panteão grego, fez cair do céu sobre a terra. E caiu bem ali em Éfeso, onde estava um templo enorme em média de 143 metros de comprimento, 67 de largura, 127 colunas enormes, cada uma com 19 metros. E era um lugar que servia até de asilos para prostitutas, para bandidos, quando se chegava a esse tempo. Então não era algo simples. Era algo que você sabe do que eu estou falando. Então muitos começaram a sobreviver disso. E os ourives que fabricavam as imagens, os objetos, o que fosse preciso. Hoje no caso nosso tem as pulseiras, tem correntes, tem óleo, tem o que for que ele sai produzindo para vender. Sai fazendo esse mercado da fé, da ignorância, daqueles que ainda não conhecem o Evangelho. Então a deusa Diana é essa, poderosa que toda a Ásia adorava. Falei dela aqui agora. Lugar onde tinha muita prostituta junto ali. O outro que aparece aqui, outro cenário aqui é Demétrio. Esse líder, esse presidente da cooperativa dos artesãos, desses ourives que praticavam o seu trabalho, mas em função da opressão, da ignorância dos outros. Quando muitos se converteram, eles se viram sem lucro. No que viram sem lucro, falaram assim, só tem uma forma de nós voltarmos a lucrar, é tirar esse Paulo daqui. Porque Paulo e a comitiva de Paulo e os irmãos é que pregavam e muitos convertiam.
E os convertidos queimavam tudo, já jogavam fora tudo. Já saíam daquele ambiente. Observe então que esses caras, eles estão reunindo a cidade, os ourives, a sociedade, não é em função da deusa Diana. É em função de seus próprios interesses. É o que eu disse para vocês, tem muita gente que não larga essas coisas, porque uns são escravizados, são oprimidos, são inseguros, são perseguidos, e outros, a maioria, é porque ganham. Tem famílias que vivem disso, de fazer isso. Isso é ignorância. Vocês vão perceber que Deus não carrega nada disso. Deus não pode ser transformado em objetos. A fé não pode ser algo tangível, que se toca. A fé é invisível, é intangível. Presta atenção. E aí aparece a questão da sociedade daquele tempo, dos gregos. Coisa de grego, ou seja, todos os problemas eram reunidos em assembleias, 2, 3 vezes por semana. E na última semana eles tiravam essa semana para resolverem coisas. E aí reúne todo mundo. Olha, nós temos que dar um jeito nisso aqui. Olha cá para cá, olha o verso 28. Ouvindo isto, eles encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios. Ou seja, alvoroçou todo mundo. Foi a cidade tomada de confusão e todos a uma arremeteram lá para o teatro, né? Arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Esse Aristarco era tesoureiro da cidade de Corinto, que está aqui, depois retorna para lá, para Corinto, para Caia. Amados, olha a confusão. Aqui, ó, você percebe que é tudo coisas, coisas que acontecem no mundo espiritual. A possessão aqui é coletiva. A possessão acontece não só no nível individual, de alguém que é possuído, que perde sua identidade e que passa a satisfazer esses seres malignos, demônios que incorporam, mas ela também de forma coletiva. É como no campo de futebol, um começa a brigar ali, daqui a pouco todos estão brigando sem saber nem por que estão brigando. É o que aconteceu aqui, ó. Olha para cá. Querendo este apresentar-se ao povo, Paulo, né, apresentar ao povo e ir lá, não lhe permitiram os discípulos. Paulo não recuou. Olha a presença de Paulo. Ele era o porta-voz, ele pregava mais, ele era o alvo, ele não temeu. A insegurança que Demétrio teve, Paulo não teve. Paulo queria ir assumir e falar: não vamos discutir. Os irmãos é que não deixaram Paulo ir, mas a insegurança não fazia parte da vida de Paulo. Vamos tentar nos libertar dessa insegurança e sermos nós mesmos corajosos, valentes. Também as iarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Pronto. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão e, na sua maior parte, nem sabiam por que motivo estavam reunidos. É o que disse anteriormente. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele, Alexandre, era judeu, todos a uma gritaram por um espaço de quase 2 horas, amados, gritando: grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios. Que de fato nem é grande, e só é Diana porque eles deram o nome. Porque não existe deuses, só há um Deus. O resto é criação, é manipulação, emulação dos seres malignos na vida dos humanos, fazendo para si deuses, para se protegerem. O escrivão da cidade, está vendo aqui? Esse aqui eu quero chegar, o tabelião da cidade. Tendo apaziguado o povo, disse: senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo, da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter, que era guardada lá dentro do templo? Era uma imagem com muitos seios, e que eles diziam que caiu do céu. Quem não sabe, ele está perguntando. Ora, verso 36, ora, não podendo isso ser contraditado, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente, porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, não estão tentando destruir o nosso templo. É isso que é original. Nem blasfemam contra a nossa deusa. Eles não querem fazer isso. Eles só estão pregando o evangelho. O evangelho por si só é que liberta.
e que transforma vidas. Portanto, se Demétrio, tá vendo? O presidente da cooperativa dos artífices e os artífices que o acompanham tem alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules. Aqui Éfeso é a capital de Roma na Ásia. E aqui tem governador. Faça uma queixa normal, legal e apresente. Nós reunimos 3 vezes por semana para discutir os problemas nossos, que eles apresentem. Porque também corremos perigo, verso 40, que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar este ajuntamento. E havendo dito isto, a assembleia dissolveu, acabou. Aí eu pergunto, esse tabelião, escrivão da cidade, ele está interessado em quê? No evangelho, em salvar Paulo? Não. Ele está interessado também nele, o interesse é pessoal. Porque se tem uma coisa que a justiça romana não tolerava, era essa sedição. Era esses aglomerados que geravam contendas, problemas. A Roma vinha, aplicava a justiça dela e eliminava todos os responsáveis. Então, tipo assim, uma contenda dessa aqui, uma assembleia, uma dissolução dessa aqui, uma bagunça, morre gente aqui, eu vou perder meu cargo de tabelião, de escrivão da cidade. Ele está pensando nele, em manter a calma para que Roma não venha e os tire do poder. Na verdade, amados, você vai perceber que onde o evangelho chega, ele promove, ele transforma. E você vai perceber que a maioria das coisas espirituais que o nosso povo faz, principalmente nos nossos dias, que cada canto você vai ver algo, é tudo emulação da carência humana, tentando achar deuses para barganhar com eles, e sofisticadamente emulados pelo cão, pelo diabo, pelos demônios, que têm trabalhado mais perto dos humanos. Eu te convido nesse instante, é para você colocar os seus pés no evangelho, na rocha, e se libertar de todo esse misticismo, principalmente desse misticismo, desse espiritismo disfarçado de evangelho que está dentro do mundo evangélico. De gente que não basta mais Jesus e a Bíblia. Não, tem que ter uma tranqueirada, tem que ter o homem fazendo algo para atrair o povo, para atrair dinheiro, porque na verdade eles não querem promover salvação, ganhar vidas, eles estão interessados no seu sustento. Por isso que eu tenho dito às pessoas, trabalhem como Paulo e procurem servir a Deus assim na liberdade. Deixe que Deus cuide de você. Mais uma vez vamos orar. E mais uma vez, se você tem envolvimento, já passou, já foi, nessas coisas das artes mágicas, do espírito, dessas idolatrias todas, como aqui, fuja disso, gente. Fujam disso. Siga Jesus simplesmente. Parece difícil, mas não é não. A vida com Jesus é simples. Difícil é você no mundo ser você e dizer assim, não, eu creio em Jesus. É isso que dificulta tudo. Quando você quer viver uma vida fora da realidade do Evangelho, aí não dá para conciliar as coisas. Vamos orar nesse instante. Feche os seus olhos. Pai, obrigado por essa história narrada. Obrigado pela vida de Paulo, cujo interesse ali, Pai, não era financeiro. Era simplesmente, como aconteceu, encher a terra do conhecimento do Senhor, promovendo libertação e cura na alma, na mente e no coração daqueles que estavam aprisionados pelos poderes das religiões daqueles dias, pelas artes mágicas, pelos demônios que sofisticadamente, Pai, ó Deus, amarrava os homens nesse sistema de morte, de escravidão espiritual. Ó Deus, nós queremos nesse instante pedir, ó Deus, liberte-nos para que nós não sejamos como Demétrios, como o escrivão da cidade, que estavam ali, Pai, simplesmente interessados não no povo, Pai, mas em si mesmos, nos seus cargos, nos seus salários, no quanto que eles ganhavam, manipulando as pessoas. Ó Deus, eu quero agradecer ao Senhor pelos muitos que estão sendo salvos nesses dias, libertando-se desses poderes de morte. Liberte cada casa, toda herança espiritual maligna, Pai, que gera oportunismo para que o inimigo destrua famílias. Quebra agora, Pai, liberte. Levante mães e pais de joelhos dobrados. Levante nossos filhos em oração. Abra a mente daqueles que estão liderando.
pregando o teu nome, para que eles não sejam manipulados e eles não misturem, Pai, assuntos do evangelho espirituais, ó Deus, com materiais, com dinheiro, com poder, com salários. Ó Deus, livra-os de serem corrompidos no processo, como muitos se perderam, como o próprio Balaão diz a palavra. Ó Deus, agora, Pai, enche-me e enche os teus filhos de Deus. Enche as casas dos teus filhos agora com os teus anjos. Cerca e destrua, Pai, toda voz estranha, todo levante de Satanás. Sim, Pai, quebrando maldições, quebrando cadeias, enchendo cada alma de segurança, cada mente, Pai, de discernimentos, Cristo Jesus, de percepções no Evangelho, tocando a carne e os ossos e curando as feridas, libertando-nos de toda enfermidade. Obrigado por esse momento. É assim que nós oramos gratos em nome